Oi, Sinara, que bom te receber por aqui. Como você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui contigo de novo. Faz tempo, hein? Faz, e eu fiquei fora esse tempão todo. Sei que você está sabendo, porque a Sinara curte meus posts ali nas redes Ai, sociais, vê minha filhinha, aqueles minha bebezinha. bebezinhos fofos. A Thalita tem uma bebezinha muito fofa, gente. Eu não aguento olhar criança em. A melhor parte, né, do Facebook é ver os filhos dos nossos amigos. E sabe que eu vi que você comentou hoje no Twitter que sente muita falta de barulho de criança em casa, né? Que você já tem adolescente e que não é a mesma coisa. Não, não. Nossa, esse final de semana o meu mais novo, que tem 14 anos, né, chegou aqui com um amiguinho assim. Aí eu falei, gente, já era, né? Acabou na minha criança, não tenho mais, acabou. Eu ainda estou convivendo com o chorinho em casa, ela estava chorando agora há pouco, mas é uma gracinha. Já fico com saudades antes mesmo de acabar, né? Mas é isso. Gostoso Sinara, por demais. onde a gente começa? Tanta coisa para comentar, mas vamos começar com essa decisão do TSE? Porque, assim, parece que o TSE abriu novos tempos ali, né? Porque está muito mais rígido, Sim. está se baseando muito mais na legislação, pegando no pé de quem realmente infringe a lei. E foi o que aconteceu agora com a Mara Gabrilli, que insiste nessa narrativa, né, de relacionar sempre Lula à morte de Celso Daniel, ela que vem de Santo André, né, aqui no ABC Paulista, e agora, então, os três multados por compartilharem essa fake news. Olha só, eu me decepciono muito com a Mara Gabrilli, sabe? Porque a Mara Gabrilli é uma pessoa que tem um histórico, era colunista da revista Trip, né? E ela tem evoluído de uma maneira tão negativa, né? Ela parece que vai cada vez mais à direita, a ponto de espalhar fake news sobre o Lula e o Celso Daniel. Eu só tenho a lamentar a postura da Mara, sabe? Tinha tudo para ser uma pessoa de destaque e, no entanto, se perdeu completamente aí com essas posturas próximas ao bolsonarismo, né, Thalita? E engraçado não, curioso, que Alexandre de Moraes pega no pé da Rádio Jovem Pan por ter funcionado não como um meio de comunicação, mas meio de propaganda realmente contrária ao então candidato Lula. Porque Mara Gabrilli vai lá não para uma entrevista, mas para criar aqueles videozinhos que depois circulam nas redes bolsonaristas. Exatamente. Ele usa o termo, eu até anotei aqui, um braço, né? Que a Jovem Pan se transformou, se comportou como um braço de um partido político, né? Eu acho que isso fica cada vez mais claro nas posturas da Jovem Pan já há algum tempo, né, Thalita? Já há algum tempo. E é tão triste porque acaba que as pessoas que trabalham com aplicativo e os taxistas acabam sendo muito influenciados politicamente pelo pensamento de extrema-direita, graças à Jovem Pan, que eles ficam lá ouvindo aquela lavagem cerebral o dia inteiro, né? E isso tem um efeito terrível sobre a cabeça das pessoas. Mas faz parte da democracia a existência até de um veículo de extrema-direita. Só acho que eles deviam se assumir como sendo de extrema-direita. Inclusive, essa sempre é a nossa discussão quando conversamos sobre a imprensa dita neutra, né? É importante que os meios de comunicação assumam as suas posições políticas, para que a gente tenha clareza enquanto está assistindo um telejornal, por exemplo. Não, eles ficam nessa mentira, né, Thalita, de somos imparciais, somos isentos. Isso não existe, gente. Todo veículo de comunicação que existe no Brasil hoje sobreviveu à ditadura. Se sobreviveu à ditadura é porque foi conivente com ela. Porque quem era contra a ditadura, os veículos de informação que eram contra a ditadura foram destruídos pela ditadura. Quem está aí é porque foi conivente com ela, ou seja, são todos veículos alinhados com pensamento de direita e extrema-direita. Eu acho que seria honesto da parte dos veículos se eles se assumissem ideologicamente, ao invés de ficar mentindo para os seus leitores, dizendo: nós não temos rabo preso com ninguém, nós somos plurais. Que pluralidade é essa? Que pluralidade é essa? Jovem Pan é plural. Aliás, Alexandre,
Então, Alexandre de Moraes, em um outro momento do discurso dele, ele fala que a Jovem Pan se aliou às milícias digitais nesses últimos tempos, né? Então, ele deixa bem claro ali quais foram as intenções, inclusive, da Jovem Pan ao divulgar esse tipo de conteúdo, e continua sendo, né? Porque a gente sabe que não mudou em nada. Parece que deu uma maquiada ali, porque demitiu alguns dos colunistas mais ferozes ali, que gritavam contra o ex-presidente Lula, então candidato Lula naquela época, naquele momento, mas continua uma TV de extrema-direita. E não é só a Jovem Pan, né? Um meio de comunicação que teve um papel de bastante alinhamento, para dizer o mínimo, com o bolsonarismo foi a Gazeta do Povo, né? O jornal Gazeta do Povo do Paraná, que foi o tempo inteiro lavajatista e depois bolsonarista, né? Eu tiro sempre onda quando eu vejo eles aparecerem na timeline do meu Twitter pedindo para a gente assinar a Gazeta do Povo, né? Assinar a Gazeta do Povo. Aí eles botam assim, eles pegam um desses caras da Jovem Pan que trabalham lá, que não tem nenhum nível intelectual, que não tem nada a exibir, a não ser os seus preconceitos e suas teses de extrema-direita, como um tal de Adrilles, aí fala assim, faça como o Adrilles, assine a Gazeta do Povo. Aí é que ninguém assina mesmo, né? Quem é Adrilles para ser modelo para na hora de assinar um veículo de comunicação, gente? Tô fora, credo. Falando em Lava Jato, já que você puxou esse gancho, a gente teve a cassação do Deltan, e agora tem uma notícia circulando de fontes, né, sobre Sérgio Moro, que Sérgio Moro estava pensando até em renunciar e fugir do país para construir essa narrativa de perseguido político, inclusive, né? Eu queria dizer uma coisa sobre a Jovem Pan, ou sobre o Deltan Dallagnol, que muita gente se esqueceu, né? O Deltan, ele é um cara do jeitinho, né? Ele é um cara do jeitinho. A própria entrada dele para ser procurador no Ministério Público já foi cercada de jeitinho, Thalita. De jeitinho, olha só, o Deltan, ele consegue prestar concurso para o Ministério Público através de uma liminar concedida pela Justiça do Paraná, porque a regra era que a pessoa precisava se formar depois de 2 anos de formada que podia prestar concurso para o Ministério Público. Essa regra mudou e atualmente são 3 anos, pois o Deltan conseguiu fazer concurso no mesmo momento em que colava grau, graças, né, que o pai dele era procurador do Estado. Então ele conseguiu fazer esse concurso antes do momento previsto na lei, certo? E entrou para o Ministério Público logo depois de formado. Então agora ele queria aplicar o mesmo jeitinho à entrada dele para a Câmara Federal, né? Ele saiu do Ministério Público no momento antes de ser submetido aos processos disciplinares que já estavam no Conselho Nacional do Ministério Público, deu um jeitinho de sair e concorreu a deputado federal. Só que agora as coisas mudaram. As coisas mudaram. E o TSE pegou ele no flagra tentando aplicar esse jeitinho e ele dançou, não tem muito o que chorar, né, Thalita? É só mimimi dele, porque realmente ele não vai conseguir sair dessa. Fez a coisa errada, agora tá pagando. Não era isso que ele defendia? Ele defendia tanto a ficha limpa, a lei da ficha limpa, né? Agora, o Sérgio Moro já é outro caso, né? O Sérgio Moro, ele é alvo de um processo do PL, do partido do Bolsonaro. O partido do Bolsonaro quer a vaga de Senado para dar para aquele outro candidato, Paulo, eu esqueci o sobrenome dele agora, Paulo, um apresentador de TV, Paulo Martins. Ele quer a vaga do Moro para dar para o Paulo Martins. O que eu acho curioso é que é provável que, se o Moro for mesmo cassado, seguindo o exemplo do Dallagnol, ele vai posar do lado do Eduardo Bolsonaro dizendo que a culpa é do Lula, né? Dizendo que a culpa é do Lula. Quando o processo, repito, foi aberto pelo PL, partido do Bolsonaro. Você acha muito provável que isso aconteça, que essa cassação chegue para Sérgio Moro também? Cara, eu duvidava que a cassação chegasse para Dallagnol, então eu estou preparada para tudo, Thalita. Eu não sei mais se
Pode acontecer de tudo, né? Foi uma surpresa aquela noite, não foi, Thalita? E foi um dia de boas notícias. Já comentei aqui com as outras pessoas que passaram, porque a gente teve o fim da política do PPI, né, da Petrobras pela manhã, e depois, no final do dia, a gente teve cassação de Deltan Dallagnol.